discriminação, racismo e preconceito. Coisas muito similares, né, conectadas, mas que não têm necessariamente o mesmo resultado, uma mesma prática. O judiciário joga a favor da invisibilização. Não, na verdade não foi racismo, na verdade foi um conflito, foi o calor do momento. Então existe sempre um conjunto de marcadores de discriminação muito específicos nessas relações. Desumanização, né, que é uma característica muito forte do racismo, hipersexualização, o homem negro violento, por exemplo, é uma coisa que aparece muito. Eu sou Marta Machado, sou professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e pesquisadora do SEBRAP. Meu nome é Márcia Lima, eu sou professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora do SEBRAP, associada ao Centro de Estudos da Metrópole. Nesse trabalho que a gente fez, eu acho que a primeira coisa foi pensar o conceito de racismo, né? Na literatura, como é que esse conceito é utilizado. O que significa racismo, né? Então, do ponto de vista conceitual, a gente está falando de um conjunto de ideias, né, que pressupõe a existência de raças, né? E que nessa existência de raças, não apenas a existência de raças, mas também há uma hierarquia entre elas. Então, o que preconiza, o que fundamenta a ideia de racismo é justamente a ideia de que existem grupos raciais diferentes hierarquizados. E a partir daí é que vem a prática do racismo, né? Então, é importante diferenciar, eu sempre faço bastante questão de diferenciar discriminação, racismo e preconceito, tá? Que são coisas muito similares, né, conectadas, mas que não têm necessariamente o mesmo resultado, uma mesma prática, tá? O exemplo, a gente pode pegar o caso francês de usar o termo discriminação positiva para produzir políticas, né? Não é a gente não usa essa expressão, mas a literatura francesa fala de uma discriminação positiva. Então, discriminar é você identificar um determinado grupo, né? Ou para produzir racismo ou para corrigir racismo, né? O preconceito é uma atitude, é um pensamento, né? Eu posso ter um pensamento preconceituoso, eu posso achar coisas de grupos, de mulheres, de negros, de indígenas, mas eu não necessariamente transformo isso numa discriminação, né? Discriminar é o ato de discriminar. Porém, tanto discriminação quanto preconceito são informados pela ideia do racismo, né? Então, do ponto de vista conceitual, isso é bastante importante para a gente entender. No cotidiano, né, claro que essas questões elas se perdem dessa especificidade conceitual e a gente chama de racismo, discriminação, preconceito, práticas muito diferentes, né, mas a gente costuma usar essa mesma expressão de formas como sinônimos, mas elas teoricamente elas não são, e quando a gente vai investigar esse tema a gente tem que ter o cuidado de separar essas questões. Bom, já no direito, a grande discussão é justamente como definir racismo, ou como definir as condutas ligadas ao racismo. E essa vem sendo uma disputa longa. Desde a década de 50, a legislação tenta criar definições do que seja uma conduta racista. Então, na década... E vem no movimento de sempre ser considerada insatisfatória. Na década de 50... teve uma primeira tentativa de uma lei que definiu como contravenção penal uma série de condutas segregacionistas. Então, não atender no estabelecimento comercial ou vedar o acesso ou proibir casamento, condutas desse tipo. E o movimento negro sempre tinha duas reclamações com relação a essa lei, que era as condutas são detalhadas e tem esse caráter de exigir uma segregação explícita. E o que o movimento sempre dizia era o nosso racismo é muito mais velado, é muito mais sutil, as coisas não aparecem dessa forma. A outra crítica a essa lei é que essas condutas eram consideradas contravenções, ou seja, menos graves do que um crime, né? Então, com essas duas demandas, a descrição do que é racismo não funciona, isso não é crime, ou seja, a comunicação é que isso não é tão grave.
o racismo virou crime, né, depois da Constituição de 88, e aí veio uma nova lei. E essa nova lei, no fundo, continha tinha o mesmo tipo de descrição, condutas que exigiam esse ato explícito de segregação. A lei, de novo, foi questionada, passou por uma série de reformas, e a gente criou um tipo penal que é mais amplo, mas que também não explica muita coisa, e que diz praticar ou incitar o preconceito, né? Então a gente tem ainda uma grande disputa sobre o que é racismo, porque afinal no direito o que a gente está tentando entender é que tipo de conduta cabe embaixo desse guarda-chuva praticar ou incitar o preconceito de raça. Então ainda é uma disputa longa na interpretação. Agora a disputa saiu do legislativo, foi para o judiciário, e no judiciário o que é, o que não é essa conduta continua em aberto. Em 97 teve uma outra mudança importante, também fruto de reivindicações do movimento negro, que foi tipificar como crime a injúria racial. Então uma das questões que aparecia muito era o nosso racismo funciona muito menos por atos explícitos e mais por atos sutis, e dentre esses atos sutis, o xingamento racista, o xingamento com elemento racial é muito importante, e isso tem que ser considerado como um ato racista, né, criminoso. Acho que eu e Marta a gente tem, desde 2008, talvez, 2008, 2009, uma parceria intelectual para pensar. A gente tem pensado um pouco essa agenda, né, que não só a questão do racismo, né, a gente também produziu um texto sobre a questão do emprego doméstico, né, com a lei, né, com as mudanças um pouco, naquele momento de uma discussão, a gente foi convidada para fazer um trabalho legal sobre o emprego doméstico, e eu acho que essa discussão é muito importante, né, porque são dois campos que têm uma relação, que olham para a mesma realidade, né, com perguntas diferentes, e eu acho que elas precisam ser contaminadas um pouco, entende? Assim, acho que tanto nós que trabalhamos com relações raciais, com desigualdade, com políticas públicas, né, o campo da violência doméstica, da violência racial, do próprio racismo, a gente precisa entender mais do ponto de vista legal como essas coisas têm sido conduzidas, né? E eu acho que o mesmo em relação ao direito, né? O que o direito precisa da sociologia para... qual é a relação, né? Como é que a sociologia pode trazer uma contribuição também para o direito. No campo do direito, eu fiz uma pesquisa sobre os acórdãos, né, as decisões de segunda instância em que aparecia a questão racial, né, para ver o que aparece ali. O motivo de eu começar essa pesquisa foi justamente a grande crítica e uma insatisfação imensa que a gente via tanto no movimento como nas vítimas sobre o funcionamento do direito. Então, aquelas frases a lei, o movimento negro teve uma vitória no legislativo, teve uma vitória na Constituinte, e essa vitória não deu em nada, a lei não pegou, não tem gente condenada por racismo, o racismo continua acontecendo e a lei não funcionou. E aí eu queria entender um pouco o que estava acontecendo dentro do judiciário para ter esse resultado tão insatisfatório. E aí quando eu fui olhar as decisões, o que aparecia era justamente uma desconexão brutal entre como os juízes leem o racismo, como os juízes consideram ou não a importância do elemento racial naquela situação de conflito, e versus o que diz a literatura sociológica sobre o fenômeno, né? Então, a questão do racismo ser mais sutil, da impressão de que os juízes estão esperando uma conduta segregacionista muito mais forte. Então, os pouquíssimos casos de condenação que a gente encontrou eram casos em que eu tinha, sei lá, aqueles casos do white power, que fazia declarações explícitas contra cotas. Mas o racismo cotidiano, né, a injúria racial, o xingamento, a piada, era sempre muito minimizada no campo do judiciário.
E parecia muito, e o encontro com a sociologia um pouco mostrava essa desconexão, né? Enquanto a sociologia está mostrando que a mecânica, o funcionamento do racismo passa por esses momentos de conflito, de insulto, de piada, e isso é a mecânica da reprodução do preconceito, da reprodução dos lugares sociais. O juiz está falando, bom, foi só um xingamento, ele não tinha intenção de praticar racismo, ele só queria xingar a pessoa. Ele disse negro safado, mas ele poderia ter dito careca safado. Então o judiciário neutralizava de uma maneira incrível a questão racial. E parecia mesmo uma incompreensão de como é que o conflito se dava no campo social. E acho que essa junção foi muito interessante. Então, acho que a primeira onda, digamos assim, de tentar regular o fenômeno foi via legislação penal. Então, essa legislação, primeiro contravenção penal na década de 50, o momento da Assembleia Nacional Constituinte foi um momento muito importante que o movimento negro participou muito ativamente e levou demandas dos mais diversos tipos, demandas distributivas, demandas de ação afirmativa, etc. É até interessante pensar que essas demandas foram filtradas e o que sobrou como vitória na Constituição, enfim, sem desmerecer a vitória, mas foram essas as ações que tinham esse ponto mais simbólico. Então, racismo, a declaração de que o racismo é um crime imprescritível e inafiançável, enfim, uma declaração simbólica de que é uma questão grave, e a questão quilombola foram as duas questões que acabaram sendo consagradas, mas dá para ver que quando você olhava as demandas, quando a gente olha as demandas do movimento, tem muito mais coisa ali que acabou não entrando. E aí logo depois veio a lei que regulamenta esse dispositivo constitucional, a Lei K.O., que torna crime as condutas racistas, né? Então, com algumas, pega as contravenções, transforma em crime. Depois passou por uma série de reformas em que eu tenho a criação desse tipo mais amplo e depois a criação da injúria racial. Então, acho que essa foi uma aposta durante muito tempo na legislação penal como tentativa de regular as condutas discriminatórias e racistas, e acho que a avaliação que se faz desse tipo de política é muito insuficiente. Isso é muito insuficiente para lidar com a questão. A questão, talvez, numa sociedade como a nossa, que é punitivista e que entende a linguagem do direito penal, algo se torna muito importante quando vira crime, isso seja importante para o movimento e para as vítimas, essa declaração simbólica de que isso não é um fato qualquer, isso é um crime, né? Isso é grave o suficiente para ser transformado em crime, e não é qualquer tipo de crime, é um dos crimes mais graves da nossa ordem jurídica. Mas, de outro lado, quando você vê o funcionamento, como o judiciário processa esse tipo de caso, e aí é um tipo de política muito insatisfatória. Bom, a legislação, eu classificaria que a legislação é ambivalente, né? Então, eu acho que não dá para uma comunidade que precisa de um reconhecimento simbólico, que vive o racismo, a discriminação e a subalternidade há tanto tempo, a comunicação, ao menos simbólica, da legislação é muito importante, né? Então, não dá para jogar fora esse elemento, né? A Spivak tem uma frase que eu acho muito boa, que vem sendo usada por teóricas do movimento negro, que é: o direito é aquilo que a gente não pode não querer, mas, de outro lado, é muito insuficiente, né? Então, acho que um pouco a legislação punitiva, por exemplo, que é essa que eu estudei mais de perto, ela tem um pouco esse efeito ambivalente. Então, tem um reconhecimento simbólico. A gente vê, por exemplo, a Márcia orientou um doutorado muito interessante da Denise Carvalho na USP, em que ela conversa com vítimas. E aí ela mostra como o fato de ter a legislação e a possibilidade de
a vítima de racismo poder sair do sofrimento individual e privado e poder recorrer a uma delegacia, né, ir ao Estado e dizer, eu vou denunciar isso, né, e de alguma maneira gerar um constrangimento pro ofensor, já é um elemento importante do empoderamento, já é um elemento que tira a vítima do sofrimento privado e leva o assunto para a esfera pública. Então, nesse momento, acho que principalmente nesse momento da comunicação simbólica e do empoderamento da vítima, eu acho que faz diferença ter uma legislação. E aí, mas quando você vê aí o ambivalente, o lado negativo, né, da legislação é justamente quando você olha, que é o que mostra a pesquisa, quando você olha o processamento desses casos, que são basicamente frustrados, né? Então, os casos ou acabam por questões processuais, ou quando o caso chega, né, a gente olhou as decisões de segunda instância, quer dizer que o caso já passou por uma série de filtros, né? Já venceu o filtro da delegacia, já foi para a primeira instância, já venceu um percurso ali dentro do sistema judiciário, que a gente sabe que funciona como filtro, né? Os casos vão caindo no percurso, então a gente já olhou casos em segunda instância. Desses casos em segunda instância, a gente olhou 200 casos em 9 tribunais de diferentes estados. Desses 200 casos, 30 resultaram em condenações por crimes raciais, né? Então a gente vê que, enfim, também não vou medir a eficiência do direito pela condenação, acho que é muito simplista, mas o fato é que quando você olha o que aconteceu com esses casos, vários foram perdidos pelo caminho. Quando o juiz finalmente analisa o mérito, então o caso chegou, não tem nenhuma desculpa processual para encerrar o caso e o juiz vai analisar o mérito. Em vários casos, ele não reconhece a natureza racial do conflito, então em vários casos ele diz, teve um xingamento interpessoal, teve um conflito interpessoal, mas isso não está demonstrada a intenção específica de praticar racismo, né? Então, que do ponto de vista interno do direito dá para pensar, uma exigência de um dolo específico, né? De uma intenção específica. Dá para criticar essa decisão porque ela é exigente demais, e porque é muito pouco mal fundamentada. Não dá para entender, depois que eu tenho uma descrição comprovada, sem sombra de dúvidas, de que eu tenho alguém que xingou e usou expressões claramente racistas. Então tem casos que negros voltem para a senzala, assim, não tem dúvida do elemento racista daquela expressão. O juiz diz, mas nesse caso eu não tenho prova, não tenho como provar que ele teve o autor desse proferimento teve a intenção específica de praticar racismo. Então é um tipo de exigência excessiva para o juiz reconhecer o conflito racial ali, ou casos de estava brincando, era só uma brincadeira, ou ele xingou no calor do momento, não teve. Então, nos casos, quando o juiz analisa o mérito, o conflito racial e a importância do insulto racial é minimizada, né? Tem também uma reflexão que eu acho que esse resultado gera do quanto a estratégia punitiva é interessante ou não para lidar com esse tipo de questão identitária, né? Então a gente tem outros movimentos que apostam também, fazem essa aposta no direito penal, o movimento feminista com a Lei Maria da Penha, o movimento LGBT agora com crime de homofobia, e que também acho que tem que estar preparado para esse tipo de reflexão. A criação de um crime pode ser importante do ponto de vista simbólico, do reconhecimento do problema, de tirar o problema da esfera privada e dizer isso aqui é um assunto público, é importante, é grave, e essa linguagem num país com uma mentalidade super punitivista, né, é a linguagem que funciona, né, dizer isso aqui é crime funciona, mas por outro lado o risco dessa estratégia, né, então os juízes podem achar que é muito grave e acabam simplesmente neutralizando o conflito e dando uma não resposta ao caso. Eu acho, complementando, acho que a Marta colocou muito bem essa questão do simbólico, e eu acho que existe uma questão que a gente, na construção racial brasileira, que acho que complementa a leitura que a gente faz desse processo, porque eu acho que existe uma questão em torno, somos um país racista, né? Aqui no Brasil tem racismo, né? Embora a gente saiba que a resposta a essa pergunta, né,
combatendo a ideia da democracia racial brasileira e toda essa construção de que não somos um país racista, somos um país mestiço. Então, a sensação que eu digo no sentido da pesquisa que foi feita, da pesquisa da Marta, dos meus estudos sobre raça, é que a gravidade, né, ou seja, a penalização, a criminalização do racismo também é uma forma igualmente simbólica de dizer nós não praticamos isso. Né? Tanto nós não praticamos isso e por isso que nós temos que ter uma punição à altura para quem ousar, né? Estou sendo irônica, ser racista no Brasil. Porque quando você vai analisar, né, na análise que a Marta faz, o que você vê é isso, né? Ou seja, desqualificar essas ações como ações racistas, porque é uma sociedade que teve, né, que construiu essa ideia de que aqui, né, racismo não é algo que atinge a nossa sociedade. Então, eu acho que a gravidade da lei também, né, essa coisa do punitivismo e da criminalização tem a ver com a ideia da excepcionalidade que deveria ser essa situação. Só que quando a gente vai para os dados, para os processos, tanto na pesquisa, né, da Marta, que baseou esse artigo, como essa tese que eu orientei, as pessoas estão denunciando, né? Então, acho que também tem esse conflito, né, entre uma ideia do que é o Brasil, em torno do racismo, e a prática racista cotidiana, que eu acho que é o que realmente traz essa ambivalência que a Marta falava. Na nossa análise, um pouco a gente fala que o judiciário joga a favor da invisibilização, né? Então, se a lei está tentando visibilizar, dizer aqui tem racismo, e se as denúncias dizem aqui tem racismo, o judiciário joga a favor da invisibilização. Não, na verdade não foi racismo, na verdade foi um conflito, foi o calor do momento, foi várias juízes conseguem entender ali várias explicações menos racismo. Então até teve um caso em que o juiz explicitamente disse isso foi um episódio lamentável, mas não foi racismo, porque afinal vivemos numa democracia racial. Então tem até direito a esse tipo de manifestação nas decisões. Eu acho que a gente está numa onda de reação conservadora em diversas instâncias da nossa sociedade. E eu não tenho a menor dúvida de que as conquistas sociais e legais das minorias raciais, étnicas, de gênero no Brasil estão sofrendo um revés. Ou seja, tem a ver justamente com essa mudança do estatuto desses grupos na sociedade brasileira e sustentada, né, durante um período, né, que já terminou, pelo Estado brasileiro. Então, acho que é um revés, né? É uma reação mesmo, no sentido formal, é uma reação conservadora. Ou seja, vamos deixar as coisas como elas estão, ou retomar como elas estavam, porque a sociedade tinha menos conflito, né? Então, acho que essa ideia, a gente não pode produzir determinadas mudanças sociais sem enfrentar situações de conflito, sem colocar opiniões em confronto para que a gente possa ter uma sociedade melhor para todo mundo, né? E isso gera insatisfações de determinados grupos, e como a gente vê isso no racismo, na própria violência doméstica, né? Nas reações à Maria da Penha, nas reações às obrigações em termos de pensão no Brasil que mudaram, né? Acho que tem aí várias questões que significa mudar. Mudar sempre causa uma reação negativa, e eu acho que a questão do racismo está definitivamente dentro desse pacote. E na medida que você tem também mais negros, mais jovens negros nas universidades, mais direitos adquiridos, isso também vai gerar situações de conflito que são fazem parte de um processo de mudança social, eu acho. Agora, é interessante, a literatura de movimento social fala muito nisso, em backlash, né? Então, acho que a gente viveu um momento em que os movimentos sociais tiveram, principalmente a partir do primeiro governo Lula, mais acesso à formulação de políticas públicas e um avanço, né? Então, tanto no executivo mais, mas no legislativo também a gente teve avanços. E aí veio uma reação mais organizada. Dá para pensar que a reação veio organizada,
né? Então, na questão de gênero, então, a gente vê depois de 2006 a bancada, a formação do movimento na questão do aborto, por exemplo, uma reação organizada de um movimento social ligado a uma força política, que é o Movimento Brasil Sem Aborto, com a Frente Parlamentar Pró-Vida, e acho que a gente viu, né, nesses momentos de reação uma organização, uma reação um pouco mais organizada. Mas isso eu acho interessante olhar que se a gente for olhar o judiciário, né, então pensando nisso do mimimi, né, aqui na esfera civil, na sociedade civil ficou mais claro um discurso explícito contra cotas, um discurso explícito de que minimizava esse tipo de conflito, mas um cenário, um ambiente mais conservador como o judiciário, você observa isso essa resistência a esses avanços de maneira mais persistente. Então, eu diria que esse tipo, a própria pesquisa mostrando, né, como os atos racistas são minimizados, ou se você vai olhar a aplicação de leis em relação a crimes sexuais, em relação à própria aplicação da Lei Maria da Penha, o quanto você teve de resistência do judiciário em aplicar a Maria da Penha, a persistência no judiciário da legítima defesa da honra. Então, como isso aparece de forma muito visível agora, essa resistência visível e mais pública, na esfera pública, né, e de maneira mais radical, mas no judiciário essa resistência ela é persistente, né? Então eu acho interessante pensar um pouco isso e os riscos que a gente tem também de deslocar completamente a discussão pública para o judiciário, né? Então, enfim, eu prefiro, talvez seja mais saudável que a gente abra e discuta publicamente todos os preconceitos e todas as resistências, do que simplesmente deslocar a questão, criminaliza o hate speech, criminaliza esse tipo de coisa e desloca a questão para o judiciário, né? E o judiciário a gente vê também que tem muita resistência para aplicar isso, uma resistência persistente, né? Eu acho que isso tem uma característica muito brasileira, né, do insulto. Ele passa primeiro, né, por uma certa interpretação de uma piada, que eu também não tinha a intenção de ofender, como aparece em muitas interpretações desses casos. E tem essa coisa acho que a coisa da brincadeira, ela é muito presente. A gente vê casos, né, alguns dos casos analisados, que são pessoas que se conhecem, né, que é uma coisa que também chama atenção. Não é sempre um estranho em uma pessoa. Então, eu acho que tem uma coisa mais, como é que eu vou dizer, um sentido de relações pessoais que são onde você usa, né, a raça e o racismo como uma forma de distanciamento, né? Estamos aqui numa relação de intimidade, de proximidade, nos conhecemos, mas temos um marcador de diferença aqui, né? E transformar esse marcador de diferença num elemento de discriminação, tá? Então, numa parte que a gente não colocou, né, nesse trabalho, que a gente avaliou bastante as piadas racistas, elas estão relacionadas à desumanização, né, que é uma característica muito forte do racismo, e, portanto, uma animalização, né, referências desse tipo, há uma hipersexualização, é uma coisa que também marca muito essas ofensas, a violência, né, o homem negro violento, por exemplo, é uma coisa que aparece muito, tá? Então, existe sempre um conjunto de marcadores de discriminação muito específicos nessas relações, né? E eu acho que talvez, numa perspectiva comparativa, seria interessante olhar como é que esses marcadores aparecem. Então, a piada em relação à condição social do negro é uma coisa que aparece também, né? Então, as injúrias raciais, elas sempre aparecem delimitando uma determinada diferença e um distanciamento racial, né? Ou seja, você e eu somos diferentes, né? E você está numa condição inferior, né? Então, as injúrias estão muito em torno desses casos, eu acho, né? Que a Marta pode falar um pouco mais disso.
Eu acho que a gente aponta um pouco na nossa análise para esse papel performativo da injúria, né? Então a injúria, ela repete, então esses padrões, né, de animalização, de preguiça, valores éticos e morais, ladrão, criminoso, esse tipo de associação sempre aparece, é como se ela, ao ser invocada, né, esse tipo de ofensa ao ser invocada, recolocasse o lugar natural das coisas, né? Então, o negro tem um lugar na sociedade e quando ele sai desse lugar, muitas vezes o insulto aparece como, olha, vamos retomar aqui o padrão natural das coisas, que é o negro no seu devido lugar, e a distância, né? Então, um pouco, eu acho que tanto a brincadeira como o insulto, elas têm esse papel esse papel performativo, né? Não só comunica ou simboliza ou associa uma determinada característica à população negra, mas nas relações raciais ela performa essa função de separação, de recolocar o negro em seu lugar, né? Então aparece muito, a gente analisou as situações de conflito e pensou em uma tipologia, né? Então tinha claramente situações de conflito quando o negro estava em posição de poder, então era um policial negro, era um médico negro, e aí o insulto aparecia como uma forma de dizer você está no lugar errado, né? Mesmo quando estava no lugar certo, que é os poucos lugares que são autorizados, né, que o negro seja bem sucedido. Então, o jogador de futebol, por exemplo, a gente teve um caso do jogador Aranha, que foi super famoso. Imediatamente, mesmo quando ele está no lugar que ele é aceito, imediatamente qualquer tipo de conflito é racializado. Então, vamos sempre lembrar que ele é um macaco, né? Então, enfim, eu acho que tem algumas... O tipo de relação ali mostra que tem essa função de recolocar as coisas no devido lugar. Aqui você não é aceito, ou aqui você é aceito, mas a gente lembra que você é negro, né? Então, acho que para entender um pouco esse mecanismo, é um mecanismo muito cotidiano, né? Talvez isso seja difícil de ser... Essa seja a dificuldade do juiz que está esperando algo grave, né? Que está esperando algo violento. Isso não é isso que ele está esperando quando ele acha que ele vai julgar um caso de racismo. E essa cotidianidade do racismo passa batido no judiciário.